Ó, nós vamos começar aqui do artigo 926, que é da ordem dos processos de competência originária dos tribunais. Então, um dos artigos que eu vi que era importante, 926, a gente até começou a falar na última aula sobre esses artigos, mas só para a gente dar uma sequência. Então, ficou aí, o 926 é muito importante. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Por quê? É o princípio, né, da segurança jurídica, precisa ter essa estabilidade, essa integridade, essa coerência para gerar uma segurança jurídica. Outra parte importante, 927, que nós falamos, que tanto os juízes como os tribunais, eles devem observar esses precedentes obrigatórios. Quais são os precedentes obrigatórios? A gente tem que decorar esses 5 aí. Então são as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, então faz um destaque aí, concentrado, controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula vinculante, os acordos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, em julgamentos de recurso extraordinário e especial repetitivo, os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional. A orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Então, essa aí também é muito importante. Outra coisa, decorar o 928. Para os fins deste código, considera-se julgamento. Então, o que é considerado julgamento de casos repetitivos? São as decisões proferidas em, a gente chama de RDR, né, e recurso especial e recurso extraordinário repetitivo. Esse 928 também é bem importante. Então, o IRDR e recurso especial e extraordinário repetitivo. O parágrafo único, eu lembro que também eu já errei, porque eu achava que era só, não sei de onde que eu tirei, que era só de direito material, mas aqui fala, ó: "O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material ou processual", tá. Então esses são os artigos importantes dessa parte aí, dessa disposição geral. Sempre lembrando, não é que os outros a gente não vai ler, mas numa reta final, a gente sempre pensa em alguma estratégia. Então, numa semana que você já estudou, já fez, toda uma preparação, mas na semana da prova, por que que é importante ter esses artigos marcados? Porque na semana da prova tem que revisar muito esses marcados, porque a chance de cair é maior e aí aumenta a nossa chance de ser aprovada. Então, essas marcações é bem importante por conta disso. Não é que a gente não vai estudar os outros, mas isso aqui faz parte de uma estratégia para o final, ali numa reta final da prova. Tá, aí vem aqui, da ordem dos processos no tribunal. Artigo 929. O que que a gente vai marcar aí? O 932 é bem importante, que a gente vai ver o que que incube ao relator. Então, a gente sabe que quando só para a gente situalizar, 929 fala: "Os autos serão registrados no protocolo do tribunal no dia de sua entrada, cabendo à secretaria ordená-los com imediata distribuição". Então, é feita uma distribuição que vai ser distribuído para um relator. Esse relator, ele vai fazer todo um relatório do processo, ele que vai estudar mais o processo, fazer dar o voto dele, né, e que geralmente todo o resto, tá, depois acompanha o voto dele. Mas, teoricamente, tem esse relator que ele fica responsável por estudar mais o processo e passar esse relatório para os demais julgarem. Então, no 931 vai falar: distribuído, os autos serão imediatamente conclusos ao relator. Então já envia para o relator. Marca esse aí também, que é importante esse artigo. E ele tem 30 dias
que em 30 dias, depois de elaborar o voto, restituir com relatório à secretaria. Então ele tem esse prazo para elaborar o voto, então o relator, ele elabora um voto e depois ele vai restituir esse processo à secretaria. Sempre lembrar essa questão, que lá no processo, quando a gente estava lá no processo de conhecimento, no caso de primeiro grau mesmo, a gente viu que também é distribuição imediata, então sempre se atentar a isso, porque eles vão colocar que tem 24 horas, alguma coisa, não, sempre marcar aí com imediata distribuição. Tá, aí, o que que fala o 932? O que que incumbe ao relator? Ó, então o relator vai ter um, 2, 3, 4. Tem 5 coisas, mentira, tem 8 coisas. Depois, leia com calma esses artigos. O mais importante desses é o item 3, o inciso 3, o inciso 4, o inciso 5 e o 6. Cai muito. Então, uma das incumbências são quando que ele não conhece do recurso e quando ele nega provimento, porque eles vão confundir essas hipóteses. Não, então, o inciso 3 fala: não conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. E quando ele nega provimento, vai negar provimento a recurso que for contrário a súmula, acórdão, entendimento firmado. O 5, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a. Aí meio que inverte ali em cima, mas vocês vão ler com calma e vai entender. O 6 é importante. Que o relator incumbe o relator também decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este foi instaurado originariamente perante o tribunal. Então ele não decide quando, né, foi instalado foi no juiz de primeiro grau, não, é quando esse incidente foi instaurado originariamente perante o tribunal. E no parágrafo único, que aqui também está marcado, fala o seguinte: antes de considerar inadmissível o recurso, o relator, então aí ó, a figura do relator, considerar o prazo de 5 dias. Lembra de marcar os números com a caneta de número. Então, o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Esse é importante também. Outra coisa, o que que a gente tem que agora no próximo artigo é o 937. 937 é interessante, ó. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, então aqui começou a sessão de julgamento, quem vai expor, né, porque como a gente falou, o relator que ele é responsável por estudar bem o processo. Então, ele vai, depois de exposição da causa pelo relator, aí vem o presidente, aí já é outra pessoa, é o presidente da sessão de julgamento. Aí o presidente, só lembrando, gente, quando aqui eu vejo relator, presidente, eu faço sempre um quadrinho para eu não confundir o que que faz, quem faz cada coisa. E aqui no 937 eu marco como tese, como palavra principal aqui é sessão de julgamento. Então, sessão de julgamento eu marco aqui como importante. Depois da exposição da causa pelo relator, aí o presidente dará a palavra sucessivamente ao recorrente, né? Então, quem recorreu, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do MP, pelo prazo, marca aí, ó, gente, improrrogável. Improrrogável de 15 minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput de 2021. Então, a gente está falando aí também, marca como principal é sustentarem suas razões. Isso aqui é a sustentação oral, né, que nós chamamos. E quando que tem sustentação
Oral. A gente tem que lembrar dessas hipóteses aí, que é no caso de apelação, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, nos embargos de divergência, cuidado que eles vão querer colocar embargos declaratório, alguma coisa nesse sentido. Então, ó, embargos de divergência, na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação, no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutela provisória de urgência ou da evidência, e em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. Então, esse 8 aí é bem importante. Quando eu vir agravo de instrumento, mas ele quando? É bem específico, ó, no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias de urgência e tanto da evidência, tá? Então, marquem essas opções aí, é muito importante. Recapitulando então, 937 vai falar da sessão de julgamento. Quem expõe a causa é o relator, o presidente vai dar a palavra sucessivamente. Lembrar que é recorrente, recorrido e MP. O prazo é improrrogável de 15 minutos, então aqui não cabe prorrogação. 15 minutos e pronto. Para cada um, a fim de sustentar as suas razões, lembrar da apelação, recurso ordinário, especial, extraordinário, embargo de divergência, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação e no agravo de instrumento nessas hipóteses importantes aí, específicas. O 941, aqui também está marcado, vai falar assim: proferidos os votos, o presidente. Eu lembro que eu errei isso em alguma prova. Eu errei alguma coisa, quem que anuncia o resultado? Mas enfim, proferidos os votos, o presidente, então faz um quadradinho aí, anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator, ou se o relator for vencido, o autor do primeiro voto vencedor. Então a gente tem aqui 3 pessoas, tem o presidente, o relator. Ou, no caso, se esse relator for vencido, vai ser o autor do primeiro voto vencedor. Esse aqui é importante. Então, quem anuncia o resultado? Anunciará o resultado é o presidente. Quem vai redigir o acórdão? Então, redigir o acórdão é o relator. Agora, se ele for vencido, vai ser o autor do primeiro voto. Esse aí também é importante, 941. Agora, no 942. O 942, deixa eu ver aqui, cai. 946, porque depois a gente vai pular para o 994, né. Ó, o 942, quando o resultado da apelação circula aí, gente, que é especificamente esse recurso aqui, ó, a apelação. Quando o resultado da apelação for não unânime, não é uma palavra importante para a gente circular com a caneta vermelha, então for não unânime. Resultado da apelação por não unânime. O julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurando às partes e eventuais terceiros o direito de sustentar, marca que neste hipótese aqui também tem a sustentação oral, sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Então, isso aqui é importante, sustentar oralmente. Esse 942, a gente chama, né, de julgamento não unânime da apelação. Então, quando o resultado da apelação for não unânime, vai marcar um outro julgamento para prosseguir, tá. O que que nós temos também agora nessa parte de importante? Nós vamos agora
Então, aqui foi do 929 até o 946 que eu observei os mais importantes. Depois a gente vai pegar agora, vai começar do 994, que nós vamos ver agora dos recursos. Gente, essa parte dos recursos, principalmente essas disposições gerais, leiam tudo, assim, porque cai muito essa disposição geral, cai muito. Agora que a gente não, né, não pode deixar de bater bem quais são os recursos existentes, quais são as espécies de recurso, lembrar que são 9. Então, ó, são cabíveis os seguintes recursos. Só para a gente dar uma introdução aqui também, lembrar que, em regra, eles são sem efeito suspensivo no processo civil, né? E o prazo geralmente é 15 dias. Mas a gente vai ver algumas exceções, mas só para a gente ter uma noção já inicial que, em regra, é sem efeito suspensivo e 15 dias para entrar com recurso. Então tá. Só que logo de cara a gente vai ver que a apelação ela tem, né, pode ter um efeito suspensivo. Então vamos lá, são cabíveis os seguintes recursos. Quais são os recursos? Ó, apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário, embargos de divergência. Tá. Aí são esses 9. Então, marca que isso aí é muito importante. Ficou tipo assim, são 4 desculpa, são 4 recursos com a letra A, 2 com a letra E, e depois fica o RO, RE e o RESP, né. Então lembrar que tem 4 que começam com a letra A e 2 com a letra E. Então 4 com a letra A, apelação, agravo de instrumento, agravo interno e agravo em recurso especial extraordinário. Com a letra E, são 2. A gente lembra de embargos de declaração e embargos de divergência. E depois os recursos, né, aquela parte lá do constitucional, que é o recurso ordinário, recurso especial e o recurso extraordinário. Aí o 995, que a gente vai falar que em regra não tem efeito suspensivo, que fala, ó, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Então, é o que a gente estava falando, em regra, aqui os recursos eles não têm eficácia, não têm efeito suspensivo. Essa é a regra do 995, salvo, então a gente tem que marcar, salvo disposição legal, alguns aqui a própria lei fala, ou o juiz decide de modo diverso. Aí o 996, muito importante. Quem pode interpor recursos? Os recursos podem ser interpostos, nós vamos ver aí 3 pessoas. Parte vencida, pode ter um terceiro prejudicado e pelo o Ministério Público, como parte ou como fiscal. Então marca aí que o Ministério Público ele pode, tanto como parte como fiscal. Uma vez eu já vi questão também falando, até marquei isso, porque falou que só no caso deles do Ministério Público ser parte, que poderia, só que não, como fiscal também ele pode interpor. Então isso aí, o 996, chama legitimidade recursal. Então quem tem essa legitimidade? De novo, parte vencida, terceiro prejudicado, MP, tanto como parte, então marca parte fiscal. O parágrafo 2º marca aí que o tema principal chama recurso adesivo. Então, o parágrafo 2º vai falar: o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste, quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observada ainda o seguinte. Então, o recurso adesivo, será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente for interposto no prazo de que a parte dispõe para responder, que é o prazo das contrarrazões. E o 2 que cai muito, muito importante, quando que pode ter recurso adesivo? Aí tem um mnemônico que o pessoal costuma usar, que é o arerê, não sei se já ouviram falar.
que é no caso da apelação, o RE de recurso extraordinário e o outro RE, recurso especial. Então, o recurso adesivo é cabível no arerê, a gente fala no arerê. Apelação, recurso extraordinário e recurso especial. Essa parte aí do recurso adesivo é bem importante, ler tudo. E no inciso 3 fala: "Não será conhecido se houver desistência do recurso principal, ou se for ele considerado inadmissível". Então, se houver desistência ou se ele for considerado inadmissível, não vai ser conhecido, tá? Então ficou isso, recurso, essa parte aí é bem importante. No 998 é importante a gente ver sobre a desistir do recurso. A palavra-chave aí, 998, é desistir do recurso. Fala assim: o recorrente, então a gente faz aquele quadradinho aqui, o recorrente, ele poderá a qualquer tempo, marca aí, gente. Que a gente viu lá que na desistência, lá no processo de conhecimento, tem um prazo para você desistir da ação, né, tem várias coisas assim. Agora aqui não, quando falar de recurso é a qualquer tempo e é sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Então, a qualquer tempo. Falou em recurso, desistência de recurso é a qualquer tempo. Aí fala: a desistência do recurso não impede a análise de questão, isso aqui cai também, cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida, e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. O 999 marca aí que é renúncia. Então, a gente viu sobre a desistência e agora aqui a palavra-chave é renúncia. A renúncia ao direito de recorrer independe de aceitação da outra parte. Então, logo decore que quando se tratar de recurso, é tudo independente. Pode existir, sabe? Pode renunciar, independente de concordância. O 1000 também é importante, ó. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão, ela não pode recorrer. Então, se ela tomou alguma decisão, se ela fez algo que deu a entender que ela aceitou tacitamente, ela não vai poder recorrer mais dessa decisão. Aí vem o parágrafo único, vai explicar o que que é uma aceitação tácita. Ó, considera a aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer, né? Outra parte importante, o 1001, que dos despachos não cabe recurso. Aí só lembrando que a gente estudou quais são os atos do juiz, né, aí nós falamos que a sentença é o prazo de 30 dias, nós falamos decisões interlocutórias, decisão, então 10 é o prazo, e aqui o despacho são 5 dias, né, então dos despacho não cabe ter recurso, marca esse 1001 aí. O 1003. O 1003 fala: "O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, defensoria pública ou Ministério Público são intimados". Então, prazo para interposição, marca lá, intimação da decisão. Eh, Agora nós vamos para o parágrafo 5º, que é bem importante, desse 1003, que é sobre prazo. Parágrafo 5º fala, ó: "Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias". Então decora isso daí, a gente logo falou no início, né. Em regra, não tem gente, daqui a 10 minutos vai encerrar e a gente faz mais um bloco, e aí a gente encerra também. Eh, então vamos ficar atento a isso daí. O 1005, deixa eu ver qual que está marcado. Isso, 1005 fala: "O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distinto ou oposto seus interesses". Tá, aqui seria esse. Eh, o parágrafo 1º do 1007 fala assim: "Quem são as pessoas que estão dispensados de preparo, inclusive de porte de remessa e de retorno?".
Então, marca aí, ó, o recurso interposto por quem? Pelo MP, União, DF, Estado, município, autarquia e pelos que gozam de isenção legal. Esse parágrafo primeiro é importante, tá? Então, palavra-chave seria dispensados de preparo, porte de remessa e de retorno. E marca como pegadinha, inclusive. Eles vão falar, exceto, não sei o quê. Não. Esses daí, a partir do parágrafo segundo, é importante também ler, tá? Mas assim, senão vai ficar bem longo aqui pra gente. Então, o que está mais marcado, o parágrafo quarto também está marcado, gente, e daí depois vocês leem com calma, tá? Eh, Aí agora nós vamos entrar na parte específica falando das espécies de recurso. Então, a gente viu disposições gerais, que se aplica a todo recurso. Agora nós vamos ver regras específicas da apelação, dos demais recursos, tá? Então, das demais espécies. Na apelação, fica até difícil eu falar o que que é importante, porque tá tudo marcado, mas os que têm mais marcação eu vou falar. Então, apelação, sempre lembrar, sentença, cabe apelação, da sentença cabe apelação. Perfeito. Aí vem, parágrafo primeiro, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e elas devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Lembrar que aí o prazo, no parágrafo primeiro, contra as razões, é 15 dias. Eh, o artigo 1010 fala que a apelação interposta por petição dirigida a quem? Ó, então temos que nos atentar aí, que a apelação ela vai ser dirigida ao juízo de primeiro grau, não vai direto para o tribunal, vai para o juízo de primeiro grau. Então, a apelação interposta a petição é dirigida ao juízo, marca aí, juízo de primeiro grau. Tem que conter o nome, qualificação, exposição de fato, direitos e razões do pedido e nova decisão. Aí vem e fala que o apelado será intimado, a palavra-chave é aqui, contra razões, no prazo de 15 dias. E lembrar que se o apelado interpuser, ó, apelação adesiva, o juiz vai intimar o apelante para apresentar contra as razões. Aí fala o seguinte, parágrafo terceiro, após as formalidades previstas, os autos são remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Marca aí, independentemente. Então, eu dirijo para o juízo de primeiro grau, e aí depois que ele vai ser remetido ao tribunal. O 1001 é importante. O que que o relator, após recebida a apelação, que ele faz? Ó, então recebido o recurso de apelação no tribunal e é distribuído de novo. Bom, sempre quando falar de distribuição, a gente lembra de imediatamente. Imediatamente distribuído, imediatamente o relator, o que ele faz? Decidir-lo-á monocraticamente apenas as hipóteses do 932. A gente tem que depois confirmar quando ele resolve de forma monocrática. Se não for caso de decisão monocrática, aí ele elabora o seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Situações que ele pode resolver, se ele pode resolver monocraticamente, ok. Agora, se não for o caso, aí sim ele elabora o voto para julgamento em órgão colegiado. Aí, olha só esse 1012, apelação terá efeito suspensivo, que a gente estava falando, que é a regra na apelação. Nós vimos que, em regra, os processos aqui, os recursos aqui no processo civil não têm efeito suspensivo. Onde que está mesmo que a gente leu? A gente falou sobre isso, cadê? Ah, é, no 995 fala, ó, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal. Então, salvo disposição legal, essa é uma das hipóteses, que a apelação deixa bem claro aqui, ó, que a apelação terá efeito suspensivo em regra. É, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, tá?
Então esse 1012 é bem importante. Aí vem, gente, vai falar assim, o parágrafo primeiro, então, ó, 1012, regra, você coloca aí, regra. Quando vai para parágrafo primeiro, já coloca aí, exceção, porque a regra é efeito suspensivo. Vem o parágrafo primeiro e vai falar assim: "Olha, aqui já é outra coisa, ela já vai produzir efeitos imediatamente, ou seja, não vai ter efeito suspensivo". Quando? Homologar isso aqui é muito importante, gente, marca, marca, marca. Decora quais são as hipóteses, quando que não vai ter. Então é homologação, divisão ou demarcação de terras, no caso de alimentos, extingue sem resolução de mérito ou julga improcedente, quando julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, confirma, concede ou revoga tutela provisória e decreta a interdição. Essas são bem importantes, tá? Outro que está marcado aqui é o 1013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenha sido solucionada, desde que relativos ao capítulo impugnado. Tem que ter, ainda que, marca aí, ainda que não tenha sido solucionado, mas desde que, marca aí, desde que, relativo ao capítulo impugnado. Parágrafo 4º é importante também, do 1013. Fala, quando aqui é a teoria da causa madura, que nós chamamos o parágrafo 4º. Quando reformar a sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, marca aí, gente, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Então, nesses casos específicos que reconhecer decadência ou prescrição, aí o tribunal, se possível, já julga o mérito. Não manda voltar para o juiz de primeiro grau. Esse parágrafo 5º é importante. O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável por apelação. Marca aí, apelação. Agora a gente vai ver aqui do se cair tem jeito, daqui a 10 minutos a gente volta para finalizar. Agora a gente vai ver do agravo de instrumento. Então a gente viu que apelação é de sentença. Apelação, nós vimos aí 1009, que é da sentença cabe apelação. Quando a gente vem aqui, agravo de instrumento, lembra aí, ó, decisão interlocutória. Então, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória. Apelação, sentença. Agravo de instrumento, decisões interlocutórias. Tem que decorar essas hipóteses, gente, não tem outra forma. Então, são decisões que versarem sobre tutela provisória, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição de pedido de gratuidade ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento,